I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira e a gente aqui novamente, com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia, que vai ao ar sempre às quarta-feiras pela manhã, e temos as reprises, às segunda-feira, às 12 horas no TVI Play. Bom, as entrevistas são sempre com assuntos relevantes e profissionais capacitados aqui, levando informações para a nossa Maricá e para o mundo inteiro. Bom, já agradecendo ao Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI, desde o início, quem quiser conhecer o trabalho deles, a internet que é muito boa, entre em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952 5273. Lembrando também que você pode acessar a TVI onde você estiver, diretamente do seu celular, tablet ou na sua TV Smart, pelos aplicativos TV Digital, Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box e no YouTube, canal TVI Itaipuaçu. Lembrando também do nosso site, onde vocês podem encontrar matéria na íntegra com todas as fotos, que é o www.tvitaipuaçu.com.br. E você aí, pequeno, grande, médio empresário, quiser conhecer o nosso trabalho, divulgar a sua empresa, entre em contato pelo 021 99314 4124 ou 021 99412 8509. Tá bom, gente? Bom, quem está aqui hoje, mais uma vez, veio bater um papo comigo no estúdio da TVI, é o Dr. Wagner Rodrigues Mota, advogado nas áreas civil, familiar, consumerista, trabalhista e pública, atuando há mais de 10 anos. Dr. Wagner Mota é natural de Niterói e morador há 9 anos de Maricá. E hoje ele traz o tema planos de saúde e negativa de atendimento. Agora fala aí pra mim, quem é que ainda não sofreu com os planos de saúde? Deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos descobrir um pouquinho como fazer para fugir desses problemas. Dr. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Vamos falar aqui, os planos de saúde, eles podem fazer uma negativa de atendimento ao paciente? E quais são os principais motivos para essa negação de procedimento? Boa noite, Vera. É um prazer estar aqui novamente com vocês aqui na TVI. Gostaria de agradecer o convite para mais um bate-papo aqui com você sobre questões tão relevantes para o nosso dia a dia, Nós que agradecemos, por levar essas informações ao nosso público. Sim, é sempre bom você se informar sobre essas questões, principalmente jurídicas, e hoje, em especial, sobre os planos de saúde, que tem deixado um pouco a desejar, em determinados pontos, Mas vamos esclarecer não digo, mas algumas questões mais importantes, mais relevantes e que vão ser de grande ajuda aí para quem precisa acionar um plano de saúde na justiça, ou para quem enfrenta algum problema de atendimento. Vamos tentar esclarecer dúvidas dos nossos seguidores aí da TVI. Mas é certo, eles podem fazer essa negativa de atendimento? Sim, eles podem. Os planos, eles são um contrato, Você contrata um determinado plano, Tem algumas modalidades de plano. Eu vou tratar aqui dos planos mais comuns, que são aqueles que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Eles devem seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor, Você contrata um plano e, se você não estiver em dia com os pagamentos, ele pode negar.
Né? Isso é normal, isso né? é normal, uma questão básica. Mas né? muita gente reclama que paga e tem a negativa. Exatamente. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque determinados tratamentos, determinados procedimentos, eles não se encontram naquele contrato do plano de saúde e o plano não é obrigado a fornecer ou a realizar aquele procedimento. São procedimentos que estão descritos em uma instrução da ANS, perdão, e os planos eles só estão obrigados, teoricamente, a seguirem esses procedimentos. Aí sim eles são obrigados. Agora, aqueles que estão fora, aí já devem ser analisados caso a caso e, dependendo da situação, discutidos judicialmente. Bom, de repente, essas informações estão lá naquela letrinha miudinha, né? Que às vezes a gente fica com preguiça de ler e acaba assinando sem ler, né? Sem perceber, né? Pode ser, né? Esses contratos, normalmente, eles são contratos de adesão. Ou seja, você não discute as cláusulas, né? Você aceita ou não. Né? É como aqueles contratos de banco, de cartão de crédito. Você aceita ou não aceita. Você não discute. Você escolhe o plano que seja mais adequado, né? Em questões de custos, né? Ou que a rede que atenda melhor a você, e aceita aqueles termos. Na hora, né, na correria, né, aquele plano tá ótimo, né? Na hora do perigo que vem o problema. Vamos então descobrir, né, o que fazer em caso de negativa de atendimento. Como eu falei aqui, às vezes as mensalidades estão todas pagas, está tudo certinho, e a gente sabe que plano de saúde é caro, né? E varia conforme a idade do paciente, não é isso? Sim, é verdade. Os planos de saúde, eles têm várias faixas de idade, né, em que tem valores e a ANS ela permite determinados aumentos, né, digamos assim. Então, por exemplo, você tem 48 anos, aí paga um valor. Quando você faz 49, o plano já vai ser reajustado. Aquele valor já vai aumentar. Né? Agora, só retornando aqui, quanto à negativa, os planos eles são obrigados, né, caso você esteja inadimplente ou caso o plano decida que você não é mais interessante para eles, né, eles precisam te avisar com 60 dias de antecedência antes do desligamento. 50 dias e 10 dias para você regularizar a situação, caso seja uma questão de mensalidade atrasada, né, ou algo do gênero. Isso no caso de inadimplência, né? Sim. Agora vamos falar da ANS, né? O que é a ANS, como você acabou de falar aqui agora, doutor? Qual a sua relação com os planos de saúde? É através dessa, acho que é uma OS, né? É através dela que veio os aumentos? Sim, a ANS, ela é uma autarquia, ela é uma agência reguladora, como a ANEEL, a ANA, Agência Nacional de Águas, a Anatel, é uma agência reguladora criada em 1997, né, todas essas agências foram criadas em 1997 para regular esses serviços. A ANS foi uma delas. Né, e ela que determina, né, o que os planos podem e não podem fazer, inclusive com relação a aumentos, a cobertura, tudo isso. Então os planos eles devem obediência, digamos assim, à ANS. Eles devem seguir as normas da ANS. Bom, vamos falar aqui continuar falando das negativas, né? O plano de saúde, ele pode negativar um cliente? Qual
Qual seria o prazo máximo para que isso aconteça? O doutor acabou de falar agora que eles têm um prazo para poder avisar que o cliente às vezes está devendo, às vezes calha de esquecer mesmo, né? Idoso mesmo acontece isso. Hoje em dia a gente às vezes o novo esquece, imagina o idoso, né? O que pode acontecer? Ele pode fazer essa negativar o cliente, sujar o nome do cliente? Sim, eles podem fazer. Só que é uma situação que, particularmente, eu acho que é um pouco difícil, porque eles têm a obrigação de avisar, né, o cliente com 60 dias de antecedência. Né? Então eles vão te dar 50, eles vão te avisar com 50 dias e vão te dar 10 para regularizar a situação. Né? Então, até é possível, mas como tem esse prazo e isso vem diretamente da agência reguladora, fica mais difícil uma negativação como é uma negativação feita por uma empresa de telefonia ou de outro serviço. No caso, pode-se fazer também a portabilidade de um plano de saúde para outro, caso o cliente não esteja satisfeito com aquele, e cobre também porque tem um prazo, né? Quando a pessoa faz um plano, ela tem um prazo de carência. Cobre esse prazo? Sim, é possível a portabilidade, é até muito comum, né, as pessoas procurarem um plano que esteja mais adequado ao orçamento delas e tudo, cobertura, proximidade, né, da moradia. É possível sim. Normalmente os planos cobrem a carência. Só alguns casos que realmente não são cobertos, questão de parto, né, a carência é de 10, 11 meses. Né, doenças pré-existentes, né, e alguma outra questão ali que seja muito pessoal, né, e que realmente não seja possível. Mas normalmente os planos eles cobrem a carência do outro. Você continua podendo ser atendido no seu médico, marcar consulta, não precisa esperar 7 dias, você vai ser atendido na emergência imediatamente, ou no máximo 24 horas, marcar exames, tudo isso. Existe uma dica, Dr. Wagner, para a gente escolher assim, um plano de saúde bom, que seja um preço acessível, que dê menos problema, né, do que esses? Existe uma dica? Existem. Um milagre, um segredo. Dicas, eu não diria dicas, existem cuidados, né, e determinados pontos que devem ser observados. Né? A cobertura, será que aquele plano vai me atender onde eu moro? Né? Será que tem hospitais próprios? Será que a rede credenciada está adequada às minhas necessidades, à minha idade, ao meu estilo de vida, à minha saúde, né? Tudo isso deve ser observado. Reclamações, né? Reclamações lá nos sites de reclamações que existem na internet, é sempre bom verificar, né? E a questão do custo eu acho que é a mais relevante, né? Então eu diria a questão do custo é adequado ao seu orçamento? Cobre o que você precisa? Tem muita reclamação? Não tem? Então eu diria que aí seria um plano adequado. Mas é uma coisa muito, muito particular, né? Principalmente quando é um plano que você contrata diretamente com a operadora, não é um plano empresa, não é um plano que individual, necessita, né? o plano individual. Tem individual, coletivo, né? Tem empresarial, né? Empresarial, e tem de autogestão também. Que aí já é outra coisa, já não se aplica o Código de Defesa do Consumidor,
aí já existe ali uma outra forma de você lidar com esses empecilhos, esses problemas aí que podem vir a ocorrer, né? Doutor, tem planos de saúde, né? Eu escuto muitas pessoas falando que atendem online. Às vezes a pessoa está em casa e passa mal e liga. É certo fazer isso? Funciona? Olha, funciona. Para determinadas consultas, funciona. Hoje há muitos psicólogos, psiquiatras, por exemplo, que atendem online, né? Eu acho que isso é uma questão que é inevitável, né? O avanço da tecnologia, né, da medicina, vai permitir cada vez mais que determinados tipos de atendimento sejam feitos online. Mas a medicina tradicional também sempre vai existir, né? Muitas vezes o paciente ele se sente muito mais confortável conversando com o psiquiatra no consultório, né, assim como eu estou conversando com você aqui, do que olhando ali numa tela de computador, né, ou de celular, que a toda hora aparecem notificações ali e você tem que parar. Ali não, você está especificamente se dedicando àquele horário ali, né, frente a frente, não, né? Frente a frente, tem ali a linguagem corporal, você sente ali o que o profissional tá falando com você, né? Você tem uma outra percepção, né? Mas eu acho que é um avanço que a gente não vai conseguir fugir, mas claro que haverá limitações para isso. Bom, eu espero que tenha ajudado um pouco vocês que estão aí do outro lado da telinha. Deixa aí nos comentários se você também já passou por essa situação, tá? E a gente vai pedir o doutor para deixar as considerações finais, o endereço eletrônico dele e tudinho bonitinho, você anota aí, hein? Bom, com relação ao plano de saúde, é muito importante, como eu já falei, que se verifique quantidade de reclamações, se o valor é compatível com aquilo que você pode pagar com um certo conforto, uma certa facilidade, né, para que você não venha atrasar mensalidades e aquilo não comprometa o seu atendimento. Verificar a carência, que isso é uma das questões que podem causar negativa de atendimento, né? Os procedimentos que você precisa realizar, né, se aqueles procedimentos eles vão ser cobertos pelo plano, né, se aquilo se encontra no rol da ANS, né, que aí é indiscutível, os planos são obrigados a realizar, ou se você está fazendo um tratamento experimental, uma coisa muito nova, diferente, doenças raras, né? Tudo isso deve ser avaliado, né? Então, eu acho que você deve avaliar as questões do seu conforto, né? da proximidade com a sua residência, do valor, reclamações sobre o plano, né? Nós estamos, né, enfrentando problemas aí com a Unimed, Ferj, né? Unimed Rio, Unimed Ferj, né? Que muitos tratamentos, muitos procedimentos estão sendo negados, inclusive tratamentos oncológicos, né? Que a pessoa não pode ficar esperando. Procedimentos de emergência. Na pior das hipóteses, né, se você não conseguir resolver administrativamente, o judiciário está aí para essas questões mesmo, né? Caso você venha a ter algum problema com o plano de saúde, de negativa de atendimento, é muito importante você tentar primeiro uma solução administrativa.
você entra em contato com o plano por telefone, por e-mail, guarda os números de protocolo. O protocolo é muito importante, guarda os e-mails. O plano é obrigado a te dar a negativa por escrito. Por que não vai cobrir? Porque não está no rol da ANS, porque é um tratamento experimental e ainda não... Mas, em compensação, nesses dois casos, né, o judiciário vem flexibilizando, né, essa lista da ANS, né, que ela passa a não ser tão fechada. Né? Em determinados casos, o judiciário tem obrigado as operadoras a realizarem aqueles procedimentos. Né? E nós temos tido respostas até bastante rápidas. Né? Em 24 horas você obtém uma liminar para que seja realizado um procedimento. Né? E aí você, no caso de uma reclamação, você deve guardar todos os e-mails, todos os protocolos, entrar em contato com a ouvidoria, que seria um tipo de recurso, né, daquela negativa, né? Entra em contato com a ouvidoria, se você primeiro tiver que abrir uma reclamação ali pelos canais comuns, entra em contato com a ouvidoria, guarde o protocolo da ouvidoria, guarde a negativa da ouvidoria. Tudo tem que guardar, gente. Todos os protocolos, todos os e-mails. E também guardar o telefone do Dr. Wagner, né? Porque qualquer coisa, entre em contato com ele que ele vai dar um jeitinho. Dê seu contato aí, repete para o povo anotar. Não vai perder essa chance, hein? Não vou perder. Então, eu vou só concluir aqui essa questão que é muito importante guardar esses documentos e aí sim procurar um advogado, né? Ou a Defensoria Pública, ou um advogado particular, né? Que seja da sua confiança. E agora, deixando aqui os meus contatos, o meu Instagram é @WagnerM, Wagner com W, WagnerMADV. O e-mail é contato@wagnermota, Wagner com W, Mota com 2 T's, tudo junto, .com.br. E meu telefone é 21 97943 8044. Anotou, né, gente? Então fica ligado aí. Bom, agora eu vou deixar meus beijinhos aqui pro pessoal que fez aniversário essa semana. A Maria Cícera, Ana Nazaré, Rosana Neves, Alain Melo, Joselito Nascimento, Sueli Mendonça. Também temos Lúcia Cabete, Caroline Macedo, Érica Meg, Sabrina Melo, Beatriz Aguena, Pablo Canzi, Antônio Pietro e Sofia Cardoso. Um beijo para vocês também que estão sempre aí com a gente, participando. Uma boa semana, fica com Deus.